Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com vocês. Muito obrigado pelo carinho de estar conosco mais uma vez aqui no nosso canal Boas Notícias, em mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu já quero agradecer a você que durante todo este ano de 2023 esteve acompanhando os nossos subsídios a cada trimestre deste ano. E hoje já estamos com a nossa última lição de 2023, a lição 14, dia 31 de dezembro, é o último domingo, é o último dia de dezembro e é o último dia do ano, a última escola dominical de 2023. Parabéns para você que se esforçou e durante todo o ano esteve participando da escola dominical como professor, superintendente, diretor da escola, secretário de classe e mesmo aluno. Que Deus continue te dando graça e em 2024 não desista da Escola Bíblica Dominical. Continue participando, continue ativamente agindo, trabalhando, sendo inserido nesse contexto da Escola Dominical, a melhor escola do mundo. Estamos então fechando o ano, terminando o nosso trimestre até os confins da terra. Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a lição de hoje, 31 de dezembro de 2023, é Missões e a volta do Senhor Jesus. A nossa lição tem o texto áureo em Mateus 24 e 14, que diz: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim." Virá o fim. A verdade prática diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento da igreja. O texto bíblico está em Mateus capítulo 24, versículos 3 ao 14, e diz: "E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim." Grife a palavra fim, fim do mundo. "E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim, não é o fim." Grifa a palavra fim. "Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Os princípios das dores. Está para frente isso aí ainda. "Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim." Virá quem? O fim. Não virá uma pessoa, não virá algo especial, não virá uma multidão, virá o fim. Muito bem, nessa lição encerramos o trimestre, relacionando a ordenança bíblica da evangelização mundial com o retorno de Jesus. A palavra-chave é essa mesmo: retorno, retorno. Diz assim a nossa introdução: "Nesta oportunidade encerramos este trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, que é a volta de Jesus." A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. O nosso primeiro tópico fala alcançando o mundo até que Cristo volte. Alcançando o mundo até que Cristo volte. E este Evangelho do Reino será pregado. Muito bem. Precisamos primeiramente fazer aqui uma explicação sobre o multiforme Evangelho. O Evangelho é um só, mas ele tem suas formas
tem a sua abrangência diferenciada e eu vou explicar como. Primeiro, há uma diferença entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino prioriza judeu, primeiramente o judeu. Primeiramente, o judeu. Evangelho do Reino. Vai lá na casa perdida, apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Casa de Israel aí é uma palavra poética para simbolizar toda a nação, todo o povo, todos em Israel, porque não havia uma plaquinha na porta da casa dizendo aqui mora uma ovelha perdida. Então, não tinha como os discípulos saber se estava perdido por uma identificação. Então, eles sabiam que todo Israel, sem Jesus, estava perdido. Então, toda a casa de Israel estava precisando e precisa de um encontro com o Senhor. Então, o Evangelho do Reino é um evangelho que, primeiramente, prioriza o judeu na sua mensagem em particular. O Evangelho da Graça, Jesus decide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Que ele for batizado será salvo, que não crê será condenado. E o Evangelho de Paulo, que Paulo falava, porque segundo o meu Evangelho, meu Evangelho, meu Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias, notícia alvissareira, novidades interessantes e boas. E quando Paulo falava o meu Evangelho, era simplesmente a maneira de dizer que a missão dele era principalmente pregar os gentios. A sua missão dentro da evangelização, dentro da obra missionária, era pregar aos gentios. Quando ele falava o meu evangelho, ele estava dizendo a minha responsabilidade na evangelização é os gentios. Mas ele pregava exatamente o evangelho da graça. Bom, não há promessa de uma ida para o céu no evangelho do reino. Há uma promessa de reino, promessa de um reino, com Jesus governando a partir do trono de Davi e os 12 apóstolos sobre as 12 tribos de Israel. Tá? Então, não há na teologia judaica uma ida para o céu. Eles não desejam ir para o céu, eles não esperam ir para o céu. Mas judeu nenhum. O judeu que já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, sabe, tem consciência que faz parte da igreja, esse sim está esperando o arrebatamento e espera ir para o céu. Mas o restante não, porque em todo o Antigo Testamento não há uma promessa de ida para o céu para ninguém. Tá? Isso é uma promessa para a igreja. E, inclusive, na forma de interpretar na escatologia judaica do Antigo Testamento, não havia uma diferença entre as ressurreições. Até o livro de Malaquias, vamos dizer assim, todo o Antigo Testamento, se acreditava que haveria uma ressurreição só de santos e ímpios, e a gente vê isso lá exatamente no livro de Daniel, bem no finalzinho. Foi por isso que Jesus um dia, falando que Lázaro iria ressuscitar, e a Marta, a irmã dele, disse, sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Pois essa era a crença, que no mesmo dia ressuscitaria santos e ímpios, uns para a vida eterna e outros para a condenação e desprezo eterno, tudo no mesmo dia. Só depois foi que foi se entender, já agora com o advento da igreja, tá, e da dispensação da graça, que há uma ressurreição chamada a primeira ressurreição para a igreja e que os ímpios será depois. E como é que chegou esse entendimento? Pelo evangelho da graça. No evangelho do reino não se entende assim. Muito bem. E o que tem a ver esse texto bíblico, então, com essa lição que fala sobre a urgência da evangelização? Olha, nós devemos pregar o evangelho, você e eu e a igreja, você na sua totalidade, devemos evangelizar, devemos fazer missões, não para apressar, forçar, induzir o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para buscar a igreja, ser mais rápido. Não é isso. Nós devemos evangelizar não para, digamos assim, não para que Jesus Cristo venha, mas devemos evangelizar até que ele venha, certo? Então é preciso entender isso aí. A evangelização é urgente porque nós, esta geração, nós estamos vivendo agora esse momento, nós só podemos alcançar o povo que vive nessa geração. A geração passada já foi e não tem como a gente voltar lá para pregar para eles. A geração futura não chegou ainda e talvez nós não a alcancemos, porque todos nós temos um prazo aí de validade, um tempo aí, se Jesus não vier logo, daqui a 150 anos,
você que está me assistindo e eu, nós não estaremos mais aqui daqui a 150 anos. Haverá uma outra geração e haverá um outro povo para evangelizar essa outra geração. Então nós só podemos alcançar essa geração. Por isso a urgência. Precisamos fazer algo agora, porque depois nós não teremos como fazer, tá? Então, a urgência em evangelizar, em formar missionários, em treinar obreiros, em capacitar o povo para pregar e anunciar Jesus, não é para fazer que o arrebatamento aconteça logo. Não. É porque é nossa responsabilidade, como já foi dito na lição anterior, o apóstolo Paulo diz, é-me imposto esta obrigação e ai de mim se eu não anunciar o evangelho, tá? Bom, mas então onde é que se aplica o texto e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a todas as tribos e tal, e nações, e então virá o fim, como diz o textual. Então vamos lá. O evangelho que Jesus pregava naquele momento era o evangelho do reino. Por isso ele disse, não pregue para mais ninguém, pregue só para Israel, quando mandou de 2 em 2. Como eu disse, o evangelho do reino prioriza o povo judeu, tá? Então, naquele momento ali que ele mandou de 2 em 2, era o evangelho do reino. Agora, depois que ele morre e ressuscita, muda a história. Ele diz agora, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E não acrescenta a palavra reino. Esse evangelho que o Senhor disse depois, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, há uma diferença porque, como eu disse na teologia judaica, não há uma ida para o céu, eles não esperam um arrebatamento. Já no evangelho da graça, sim. Você e eu, que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós esperamos o arrebatamento. E, como eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus veio da grande tribulação, estou esperando ele para agora, para hoje, para esse momento, certo? Então, o evangelho da graça tem sim uma ida para o céu. No evangelho do reino, não. E o evangelho do reino está sendo pregado agora? Pode até alguém estar pregando o evangelho do reino agora, mas está fora de época. Porque o arrebatamento da igreja vai acontecer. Só depois do arrebatamento acontece a grande tribulação. E no período tribulacional, então o evangelho do reino voltará a ser pregado como era na semana 69, lá no tempo que Jesus veio aqui. Se você já estudou um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, você vai entender o que eu estou falando. A semana 69 terminou e houve uma parada. Houve uma parada no reloginho das 70 semanas. Esse é o período da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí entra em ação o reloginho de novo das 70 semanas para a última semana de 7 dias proféticos, referente a 7 anos, começar a contar exatamente o período da grande tribulação. Enquanto a igreja não for arrebatada, a gente vai pregando o evangelho da graça. Na hora que ela for arrebatada, o reloginho volta a funcionar, a semana 70 começa a correr os 7 anos da grande tribulação, e nesse período o evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse evangelho do reino será pregado em testemunho, apenas para testemunhar. Se alguém crê que Jesus é o Senhor e tudo tal, mas é um evangelho mais de testemunho, entendeu? Do que um evangelho assim de convencer e dizer, olha, você tem que aceitar a Cristo e tal, tal. É um evangelho mais de anunciar. O verdadeiro rei é esse aqui. Jesus é o verdadeiro rei. Esse rapaz que está aí dizendo que é Cristo, ele é o anticristo. O evangelho do reino vai anunciar o reino verdadeiro, tá? Que virá, e o pessoal estará vivendo um período de reino falso do anticristo. Como o arrebatamento já aconteceu, qual é a melhor coisa que poderá acontecer depois da grande tribulação? O reino, a vinda de Jesus para reinar. E aí já vem com todos os santos e a igreja com ele. Então a mensagem da verdade do reino vai dizer assim, olha, esse aí não é o Cristo, esse aí é o anticristo, o verdadeiro Cristo virá e ele sim vai promover um reino maravilhoso aqui na terra, um reino de paz, um reino de prosperidade. Não aceitem o seu sinal, não adorem a esse falso Cristo, não façam acordo com ele, assim vocês poderão entrar no reino, ser participantes do reino, tenham fé e acreditem. Quem vai pregar essa mensagem do reino? 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas, que a Bíblia não diz quem é, então também não posso dizer, o que a Bíblia não diz eu não posso dizer. E essas 2 testemunhas vão conseguir convencer 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, e esse pessoal vai encher a terra com a mensagem do evangelho do reino. Então virá o fim, não virá Jesus.
Não virá Jesus, virá o fim. O fim. Que fim? Jesus estava respondendo pergunta dos discípulos, que no capítulo 24, bem no comecinho, a partir do primeiro versículo aqui de Mateus 24, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Não havia na mente dele uma ida para o céu. A igreja não existia ainda. A igreja foi fundada, foi originada no dia de Pentecostes. Até o momento a igreja não existia. Não existia uma teologia cristã, não existia uma teologia de ida para o céu. Então eles estavam perguntando dentro do que eles conheciam de Bíblia. A Bíblia era só o Antigo Testamento. Eles estavam fazendo uma pergunta de judeu dentro da ótica da teologia judaica. Então eles perguntaram quando virá o fim do mundo. Eles não perguntaram quando é que o Senhor vem, depois que o Senhor for e tal. Não, estavam querendo saber sobre o fim de todo aquele sistema ali e tudo, para vir um novo tempo e tudo mais. Era isso que eles queriam saber, sobre o fim, não sobre a vinda do Senhor. Aí Jesus vai respondendo, aí chega no versículo 6, o finalzinho: mas ainda não é o fim. Ele não disse, mas ainda não é a minha vinda, ele falou o fim, tá? O primeiro período da grande tribulação, a primeira metade, 3 anos e meio, é chamado princípio de dores, princípio das dores. Apenas o princípio. Os 3 anos e meio final, aí é que são as dores para valer, tá? Mas aí esse evangelho do reino vai ser pregado a todo mundo e tudo mais, como diz aqui no versículo 3, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, tá? Em todas as gentes, então virá o fim. Não é tanto pregado para a salvação, mas é em testemunho. E se eles crerem, entrarão no milênio, e isso não quer dizer que estão salvos. O evangelho do reino, quem o aceitar, a pregação dele, não quer dizer que está salvo, quer dizer que está livre da grande tribulação para entrar no milênio, tá? E aí então virá o fim do quê? O fim dos 7 anos, o fim do período tribulacional, o fim dessa era, tá? Daquela era que o povo vai estar vivendo ali, o fim das 70 semanas, de uma vez por todas, virá o fim, certo? E a vinda de Jesus para buscar a igreja aconteceu já bem antes dos 7 anos começarem, a igreja foi. Aqui, no final da grande tribulação, não fala de ninguém ir. Antes da grande tribulação, a igreja vai. No final da grande tribulação, a igreja vem com Cristo. Vou repetir, antes da grande tribulação, há uma ida. Mas no final da grande tribulação, quando Jesus vier com poder e grande glória, tá? Aí há uma vinda. Não tem ninguém indo agora. Antes a gente vai e encontra com ele nos ares. Mas depois de 7 anos, agora ele vem com poder e grande glória. Antes dos 7 anos há uma ida. No final dos 7 anos há uma vinda. E nessa vinda não há promessa de ninguém indo. Não tem um bate e volta, vai lá e volta. Certo? Mas, antes que chegue o arrebatamento da igreja, nós temos a responsabilidade de anunciar para o maior número de pessoas. Quer creiam, quer não creiam. Quer aceitem, quer não aceitem. Essa é uma tarefa urgente. Nessa última hora da igreja, nesse mundo, como diz aqui no tópico 2, segundo subtópico, nesse mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal da evangelização, como está em Mateus 28, 19 e 20, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião da sua volta. Como diz aqui a conclusão agora. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. E quando Jesus vem? Eu não sei, mas estou esperando para hoje. E por isso, você e eu devemos empreender forças, recursos e o que a gente puder para que o nome de Jesus seja anunciado, pois Jesus está prestes a vir. E muita gente ainda não ouviu a mensagem do Evangelho. Depois do arrebatamento, o Evangelho do Reino será pregado aí. Será pregado. Porém, muita gente vai morrer no período tribulacional sem ser alcançado pelo Evangelho do Reino. Por isso, vamos procurar falar para o maior número de pessoas antes que o arrebatamento aconteça, pois esta é a nossa responsabilidade enquanto igreja.
Essa é a grande comissão que o Senhor nos deu. Nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade dada pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado por chegar até aqui. Se você chegou até aqui, mais um subsídio conosco. Aproveita aí para dar o seu like. O YouTube vai entender que toda vez que você comenta, você dá um like ou mesmo um dislike, ele vai entender que de alguma forma o vídeo tem sua importância e vai ajudar a chegar a mais pessoas. Nos ajude também divulgando o nosso canal e se inscrevendo. Que Deus abençoe. Feliz ano novo, que 2024 seja um ano abençoadíssimo e cheio de grandes e maravilhosas realizações e com aquele fragor missionário no coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.